Boa noite, estamos aqui para mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre educação física, a importância da educação física. Boa noite a todos. Hoje o educador físico Sérgio Souza vai participar aqui da nossa conversa. Fiquem todos à vontade. Irnauci, Cléo Andrade, Monique Damasceno, Maria. Opa, Sérgio, tá por aqui já. Então, vamos começar a importância da atividade física, alguns conceitos. Opa, Sérgio, boa noite. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo a esse bate-papo. Bom te ver por aqui. Pronto. A gente vai esperar um pouquinho o pessoal entrando, mas assim, só para dar um painel mais ou menos para o pessoal o que a gente vai conversar, né? A gente vai falar sobre a diferença entre manter-se ativo e fazer atividade física, entre fisioterapia e atividade física, qual a importância aí do Pilates, do RPG, qual a importância do condicionamento físico, não só para doenças neurológicas, como doenças como um todo, qual a importância da atividade física no sono, na dor de cabeça, na prevenção da dor, né? Enfim, uma série de outras coisas aqui que acho que vai ser um bate-papo interessante. Não sei se vai dar tempo de falar tanta coisa, né, Sérgio? Mas vamos lá. É muita coisa. Bora Vamos começar. lá, vamos falar devagarinho. Bora começar. Acho que um conceito assim que a gente podia começar é muito comum na prática, né? A gente pergunta às vezes ao paciente: você está fazendo atividade física? Aí a pessoa fala: ah, não, eu dou uma caminhada, né? Eu caminho aí 20 minutos todo dia, né? E essa é a resposta como se fosse mesmo uma atividade física, né? E aí eu queria que você explanasse aí a diferença entre manter-se ativo e fazer atividade física, né? É um conceito primário aí. Conta aí É, pra gente. existe uma dúvida muito. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Dá para me ouvir Deu uma bem? falhada aqui, tô lhe ouvindo. Só deu uma falhada no áudio, mas Oi? agora tá melhor. Deu uma Tá falhada no melhor? áudio, deu uma cortada, mas agora tá bom. Pode prosseguir. Certo. Existe uma grande dúvida entre atividade física e exercício físico. E as pessoas, quando saem para caminhar, elas estão fazendo atividade física, que é qualquer movimento que você faça que eleve o gasto calórico, movimento executado pela musculatura esquelética. E tem o exercício físico, que já é algo sistematizado, organizado, com séries, repetições, tempo de descanso, dias de treino, fracionado por grupo muscular. O exercício físico, é orientado pelo profissional de educação física, que vai programar um exercício de acordo a cada necessidade do indivíduo. Então, assim, manter-se ativo é praticar atividade física, sem a orientação de um profissional. Que é você fazer uma caminhada, lavar um carro, é atividade física, entendeu? Mas exercício físico tem que ser elaborado por um profissional. E aí, às vezes, Direcionado, né? as pessoas confundem o que é atividade física e o que é exercício físico. Parecem ser iguais, mas tem suas distinções, entendeu? É, para o pessoal que está entrando aí, Sérgio é educador físico, né, formado em educação física e também está complementando a formação de fisioterapia, faculdade de fisioterapia também, e tem uma boa experiência em lidar com doentes idosos, né, e portadores de dor crônica. Então a gente compartilha muitos pacientes, muitos clientes, né, e tem uma experiência bem Isso. bacana mesmo aí nessa parceria. É um profissional que eu tenho um extremo apreço e consideração. Obrigado aí. Sérgio, uma outra coisa que a gente vê também muito na prática, né? Assim, a pessoa fala, qual é a diferença entre... Às vezes eu pergunto para o paciente, você está fazendo atividade física? Aí fala, não, eu faço fisioterapia, né? 3 vezes na semana faço fisioterapia. Às vezes é difícil desconstruir isso, né? De que a atividade física É, não é bem a fisioterapia, né?
Aproveitando É, você que tem muito o que dizer sobre isso, explica direitinho qual seria mesmo a diferença. quando eu atendo, né, pacientes ainda não, que eu não sou fisioterapeuta, mas alguns clientes, alguns alunos, eles acham que, principalmente os idosos, acham que é fisioterapia. Aí eu converso com eles, ó, não é fisioterapia. A fisioterapia também pode participar no processo de reabilitação, no processo de prevenção de lesões, então, principalmente com idosos. Mas a fisioterapia é um trabalho e o exercício físico, não atividade física. A atividade física, o idoso vai caminhando sozinho, sem orientação. Mas quando tem a presença de um profissional para orientar, ele está fazendo exercício físico, entendeu? Direcionado à exigência daquele idoso. Então, ele precisa ganhar força, ele precisa ter função, porque o idoso, com o passar do tempo, ele vai perdendo massa muscular, que é o processo de sarcopenia, e osteopenia, que é o processo de massa óssea, que vem a osteoporose. Com isso, ele perde estabilidade, ele fica mais desequilibrado e aumenta o risco de queda. Aí entra o profissional de educação física melhorar essas deficiências, devolver função, devolver autonomia e segurança para esse idoso caminhar sem risco de queda. Mas a fisioterapia pode trabalhar quando esse idoso vem acompanhado de dor, muita dor, e ele não pode executar os exercícios. Aí entra a fisioterapia para melhorar a dor do paciente, um processo inflamatório, para ele melhorar a amplitude de movimento. Depois que esse idoso não sente mais dor, o fisioterapeuta, em parceria com o profissional de educação física, encaminha o paciente para ser aluno do profissional de educação física. Então, assim, é sempre um trabalho em equipe, equipe multidisciplinar, onde trabalha um neurologista, onde trabalha o psicólogo, onde trabalha o ortopedista, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o nutricionista. Então, é uma equipe multidisciplinar. Isso. É comum, às vezes, a pessoa ter como desculpa, né? Eu não vou fazer atividade física nem fisioterapia porque meu joelho está doendo, eu não consigo andar, né? Aí fala, não, veja, você pode sim, mesmo doendo o joelho, mesmo com artrose do joelho, ter um movimento, uma atividade física ou até mesmo uma fisioterapia. Depende que você tenha assistência de um profissional capacitado, né? Isso não é desculpa, né? Eu costumo dizer isso. Vá, porque é como se fosse dar um óleo para a sua articulação, né? Você vai desenrolar isso daí e o ganho que você vai ter vai ser enorme, né? Na condição, no É condicionamento isso. físico, no condicionamento cardiovascular, na prevenção de AVC, de infarto, né? Na perda de peso, não é isso? É isso. Às vezes, As pessoas quando sentem dor, elas automaticamente, por defesa, preferem não fazer exercício ou movimento, se movimentar aquela articulação para não sentir mais dor. Mas uma articulação que ela se torna imóvel, ela se torna menos funcional e aí que ele vai sentir dor. Ele vai diminuir a liberação de líquido sinovial, que é um líquido que envolve a articulação, melhora o deslizamento. Mesmo que ele esteja em um processo de artrose, o líquido vai ajudar. Ele deve fortalecer a musculatura do quadríceps, que é o músculo das coxas, porque funciona como um amortecedor de impacto. Então, ele vai dissipar a carga até chegar à articulação do joelho. Então, a sobrecarga vai ser menor. Ele, consequentemente, vai sentir menos dor. Mas as pessoas, por falta de informação, acham que não fazer nada é a melhor opção. E muito pelo contrário, não fazer nada é uma opção ruim. Idoso precisa de movimento. Movimento é saúde, movimento melhora a dor. Então, se o indivíduo fica muito tempo sem se movimentar, ele vai sentir dor. A falta de mobilidade leva o indivíduo a sentir dor. Então, um corpo extremamente funcional, ele diminui a dor do paciente, do aluno, do cliente, que seja. isso. É, também é interessante a gente entender assim, qual o papel do Pilates, qual o papel do RPG, né? O que de diferente teria na educação física, no exercício físico ou na fisioterapia, quando a gente pensa em fazer um Pilates, quando se pensa em fazer RPG, só mais ou menos uma ideia assim. Existe assim, um dilema, né? Não pode fazer musculação, academia. Só pode fazer pilates.
ou só pode fazer RPG. Eu acredito que os três associados geram benefício para o paciente, para o cliente. Então, assim, o Pilates é extremamente importante, extremamente benéfico, a partir do momento que esse indivíduo não tem consciência corporal nenhuma, não sabe respirar para associar os movimentos, entendeu? O RPG melhora a postura do paciente com a reposição postural global, mas assim, tudo é músculo, tudo é movimento. Então, você não pode fadar o paciente a só aquilo, só pode fazer Pilates. Muito pelo contrário, a musculação vai ajudar na melhora da postura no RPG. A musculação vai ajudar também na postura do Pilates. Então, assim, não existe o melhor, só aquilo que serve. Mas existe o contexto. Agora você precisa fazer Pilates. Mas depois de um período, você precisa ir para a musculação. Ou você vai para a musculação e também vai para o RPG. Se esse cliente puder fazer tudo ao mesmo tempo. Se não puder, ele vai fazer uma de cada vez, vai passar por etapas, mas ele deve sim ir para a sala de musculação, entendeu? Fortalecer o que precisa ser fortalecido, alongar o que precisa ser alongado e trabalhar o corpo como um todo. O corpo não é engessado, o corpo é movimento, o corpo precisa de movimento, não só em um plano. Existem 3 planos, então o corpo não trabalha só no plano sagital. Ele precisa trabalhar em movimentos complexos, que é o que encontramos no nosso dia a dia. Nós fazemos rotação da torácica para pegar um objeto. E aí, se a gente não trabalha dessa forma? Nós podemos sim ter uma contratura muscular, porque nosso corpo não está preparado para aquele movimento. Então, o RPG é importante em um processo, o Pilates também tem sua importância, e a musculação também tem sua importância. O Pilates é muito importante para a postura, respiração, fortalecimento muscular, certo? Esse indivíduo já está preparado para sair do Pilates com uma boa consciência corporal. Ele pode adentrar a musculação, porque já tem uma consciência corporal, sabe se posicionar corretamente, sabe respirar para associar os movimentos. E o RPG também para melhorar essa postura. Um indivíduo que é cifótico também, que tem uma postura muito arqueada, o RPG vai ajudar. Mas todos são importantes em um processo de reabilitação do paciente. Isso. A gente vê hoje uma epidemia do sedentarismo, né? As pessoas, mais ainda agora na pandemia, né? E assim, é possível manter-se ativo, né? Mesmo estando em casa, né? É possível você fazer atividade física, até mesmo direcionada, né? Mesmo estando em casa. Atividade física, como eu disse, qualquer movimento que é executado pela musculatura esquelética que eleve um gasto calórico. O indivíduo está em casa, ele gosta de dançar. 40 minutos dançando, positivo. É um trabalho, um exercício cardiorrespiratório que vai ajudar bastante na parte cardiorrespiratória, na parte de condicionamento, na liberação de estresse, da ansiedade, porque o exercício libera substâncias que promovem o relaxamento, bem-estar, ele vai ficar mais calmo. E também pode fazer um trabalho direcionado com um profissional por videochamada. Então, o profissional vai prescrever os exercícios por videochamada, vai estar orientando, corrigindo o que deve ser corrigido durante uma sessão de treinamento. Então, ele pode fazer atividade física em casa, subir, descer escadas, lavar o carro, molhar o jardim, jogar uma bola na quadra, tudo isso é atividade física. Agora, se ele faz algo direcionado com um profissional acompanhando, aí já passa a ser exercício físico por um profissional. Isso. Alguém perguntou a diferença entre RPG e Pilates, né? RPG é reabilitação postural global, né? Global. E Pilates Isso. seria algo do tipo exercícios isométricos, né? Explica direitinho isso Isso, daí. o RPG, ele trabalha, se eu não estou enganado, que eu não tenho muito aprofundamento no RPG, ele trabalha muito com posturas estáticas, né? E o Pilates é posturas mais dinâmicas, com consciência corporal, com a parte respiratória. Mas ambos são muito bons. Não quero dizer aqui que eles não são tão bons quanto a musculação. Todos têm sua parcela de importância no processo de reabilitação, que é o mais importante para o paciente.
Não existe o melhor. Existe o melhor para aquele paciente naquele momento. Isso. A gente vê também uma epidemia de pessoal procurando CrossFit, né? Procurando aqueles exercícios de alto impacto, tentando. A gente vê também uma incidência muito grande de lesão nessas pessoas que fazem CrossFit sem um acompanhamento adequado, né? Não só de um profissional que entenda da situação, mas também de profissional médico, né? Para dizer se tem ou não a capacidade corporal de suportar aquele impacto, né? Que geralmente é grande no CrossFit, né? O CrossFit é uma febre hoje. Assim, eu costumo dizer que o praticante ele pode se lesionar na musculação, pode se lesionar jogando bola, pode se lesionar em casa ou pode se lesionar no CrossFit. O que acontece é que nosso corpo ele tem algumas compensações, escápula, coluna vertebral, ele pode ter uma escoliose, uma cifose acentuada e deve ser avaliado antes de prescrever os exercícios, como por exemplo na academia. Tem alunos que têm pouca mobilidade de quadril, pouca mobilidade de tornozelo, pouca mobilidade da articulação glenomeral. Então, assim, não é só o crossfit que lesiona, a musculação também lesiona bastante. Se não for bem direcionado, bem orientado, ele vai se lesionar na musculação. Muita gente fala mal do crossfit, muita gente se lesiona no crossfit, muita gente se lesiona na musculação, na corrida de rua, muita gente se lesiona. Mas assim, a gente não pode banalizar o CrossFit sem conhecer o CrossFit. Eu pratiquei o CrossFit, eles têm uma didática muito boa, se preocupam com a mobilidade, mas assim, toda atividade que tem muita gente, não tem como você dar conta de todo mundo. Algum aluno vai executar o exercício errado. E nesse momento que ele executa esse errado, ele pode se machucar. A musculação também, da mesma forma, a academia tem uma demanda muito grande para poucos profissionais. A culpa não são dos profissionais. A demanda é grande, ele não consegue dar conta de todo mundo. Acaba que o aluno se lesiona no exercício errado. Ele compensa com a articulação, entendeu? Então, assim, para deixar claro que o CrossFit é uma atividade muito boa, mas assim, o indivíduo tem que estar preparado para executar o CrossFit. Ele passa por um processo pedagógico até chegar ao nível avançado, entendeu? Uhum. De uma avaliação ortopédica e também cardiológica, né? Sim. Às vezes o ganho, condicionamento físico se pode, né? Suporta aquilo. É, Tanto na musculação quanto no CrossFit, né? qualquer indivíduo que primeiro comece almeje começar a atividade física, o certo, o correto é passar por uma avaliação cardiológica, certo? Fazer exames bioquímicos, saber como é que estão suas taxas. Se ele não tem nenhum problema, o cardiologista vai liberar ele para praticar atividade física. Porque muitas vezes o indivíduo é hipertenso, a hipertensão ela é assintomática, ele não sabe. Muitas vezes o indivíduo tem uma vida desregrada, é sedentário e quer começar a fazer um exercício físico, quer começar a fazer crossfit. Aí vai lá, faz um exame de imagem nas artérias do coração, tem 50% não, 70%, 80% de artéria obstruída. Esse indivíduo não pode começar a atividade física de jeito nenhum. Ou ele vai infartar durante uma aula, entendeu? Mas, infelizmente, as pessoas não têm a cultura de, antes de iniciar uma atividade física, um exercício físico, um esporte que seja, procurar orientação e fazer os exames cardiológicos. Ele já começa logo indo para a academia. E aí, como a demanda é grande, pode acontecer, entendeu? Algum problema. A gente estava comentando agora há pouco da importância do bem-estar que a atividade física provoca, né? E na prática aqui do consultório da neurologia, a gente observa muito três sintomas que vêm com frequência conjugados, que é dor crônica de cabeça, né? Com insônia e com ansiedade. E eu costumo dizer que a atividade física é a pedra preciosa para desfazer essa tríade, né? Porque naquela ansiedade, né, tanto a ansiedade quanto a dor crônica libera adrenalina e cortisol, aqueles hormônios ficam em alta por muito tempo e lesionando o organismo, né? Aumentando, inclusive, a contratura muscular, paravertebral, cefálica, né? Isso gera ainda mais dor de tipo tensão muscular, crânio cervical, e mau condicionamento piora ainda mais, aí dorme mal, piora ainda mais a tensão, aí fica ansioso, piora ainda mais. Ou seja, a atividade física com condicionamento físico, você liberando aqueles pontos de tensão, né, através de um profissional, você consegue diminuir a ansiedade,
causando aquele bem-estar, diminuindo a adrenalina e cortisol, melhorando a dor, porque libera substâncias que são endorfinas, né, que melhoram a dor. E uma vez cansando bem o corpo, à noite, o sono vai entrar mais fisiológico, mais profundo, né? E a pessoa vai produzir melatonina endógena, né? Vai conseguir dormir melhor e por isso mesmo vai melhorar a dor e melhorar a ansiedade também. Ou seja, a atividade física é fundamental. A gente deve voltar aí aos princípios do ser humano, né? Ele tem que se manter ativo independente da idade, especialmente se tiver dor, ansiedade e insônia, né? Isso é, gente. Eu costumo dizer que nós, na antiguidade, né, éramos extremamente ativos. Precisávamos correr para caçar, correr para não ser caçado, subir em árvore para se alimentar, atravessar um rio nadando para sobreviver. Éramos extremamente ativos. Com a industrialização, o boom tecnológico, o homem deixou de ser ativo para ser inativo. Tudo que ele faz hoje é no controle remoto. Se ele vai para o trabalho, ele entra no carro, não dá nem 20 passos, entra no carro, sobe o elevador e vai para a sala do consultório, no caso do médico. E assim sucessivamente. Eu mesmo vou pegar uma moto e vou dar aula. Então, assim, se a gente não se policiar, a gente vem incorporando o estresse do dia a dia, isso acarreta a intenção postural, adotamos posturas ruins, gerando sobrecargas e adaptações. Nosso corpo ele é extremamente inteligente, ele se adapta ao ambiente. Com isso, um nível de estresse elevado, começamos a adquirir posturas antálgicas à dor. Aí vem tensão na cervical, cervicalgia tensional, tensão no trapézio, também por postura, e tensão na região toda paravertebral. Isso é devido ao estresse e a postura. E assim, o exercício físico, ele consegue, aos poucos, melhorar tanto a postura quanto a dor do paciente. Isso. Começa a liberar substâncias que liberam sensação de bem-estar, como a serotonina, como a endorfina. Então, essas substâncias ajudam muito a relaxar o indivíduo e a diminuir o estresse, principalmente à noite. Tem relatos de alunos que sentiam dor de cabeça, sentiam insônia por conta disso, principalmente nessa pandemia, que muita gente está estressada por vários fatores, relatando que após retornar ao exercício físico, sentiram melhora no dormir, pararam de ingerir medicações para induzir o sono e até melhorou a qualidade de vida. Então, assim, hoje, exercício físico, ele substitui algumas medicações. Se o indivíduo passa a tomar 5 medicações, com exercício físico ele vai diminuir, por exemplo, o estresse, ele vai diminuir também esse indutor do sono, esse calmante, que é um fitoterápico. Então, de 5 ele vai para 3. E aí, as dores nas costas, ele toma um relaxante muscular. De 5 ele vai para 2. Entendeu? Então, assim, o exercício físico é fundamental. O ser humano hoje que não faz exercício físico, ele vai sentir dor. Pode não sentir agora, mas para frente ele vai começar a relatar incômodos. E aliado a tudo isso, você falou assim, a gente tem ficado mais sedentário. E aliado a isso, a comida tem sido muito fácil. Comida altamente calórica, né? E de fácil acesso. Isso. Então a gente precisava caçar, correr atrás e fazer a comida, né? Isso, agora isso. tudo pronto, Tudo fácil pronto. e altamente calórico, né? Isso. E mais que isso também, o celular, né? Os tecnológicos, produtos tecnológicos, a gente fica muito com essa condição assim, né? E isso piora ainda mais, a tensão crânio-cervical, enfim, né? O estresse que a gente lida, a gente nem se dá conta, porque não é bem um estresse físico em que a gente precisa correr, precisa enfrentar, né? O estresse que o homem antropo lá da era das cavernas tinha era um estresse que ele conseguia enxergar e interpretar nitidamente. Hoje a gente está estressado e nem sabe por quê, né? Nem se dá conta de que está ansioso, de que aquilo está tomando o seu dia a dia, que a gente precisa reformular os estímulos que está recebendo, né? Precisa voltar ao princípio, dormir bem, comer bem, né? Fazer atividade física, voltar, né, ao primórdio da saúde, o bem-estar, promoção e prevenção da saúde, né? Voltar a ter saúde, né? Porque hoje a gente acaba colocando a nossa saúde em terceiro, quarto, quinto plano. Hoje as pessoas estão focadas só no trabalho e esquecem de que para ter condições de trabalhar mais, precisa ter saúde.
E aí essa correria faz com que você coma mal, você vai ali come fast food, vai ali come um salgado. E isso vai desencadeando não só o estresse, aumento do peso, que é um fator de risco cardiovascular, quanto a partida também aumenta o estresse, aumenta a pressão arterial, esse indivíduo é hipertenso, ele não sabe. Quando vai ver o nível de glicemia dele está elevado, esse indivíduo está migrando, está se transformando em um indivíduo diabético tipo 2 por causa do sedentarismo do seu estilo de vida e não percebe. E ele continua naquele ciclo trabalho, 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 come mal, dorme mal, trabalho, trabalho, estresse, 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 até o momento que o corpo fala assim, ó, epa, ou você para agora, ou você, infelizmente, não vai durar muito tempo. Esse indivíduo sente um desconforto na região do tórax, esse indivíduo vai para uma emergência, tem um princípio de infarto por conta do estresse. Então, assim, se a gente não parar um pouquinho para imaginar que a gente está entrando num ciclo vicioso e se transformando numa bomba relógio, a gente não vive muito tempo. Ou a gente pode viver com sequelas que atrapalham o nosso dia a dia. Né? Isso. Aproveitando o gancho, é interessante entender que um passo de cada vez. Basta você manter-se um pouco mais ativo, que você vai valorizar aquela mudança que você fez, e aí você vai poder ter um outro hábito, porque um hábito de saúde puxa outro hábito de saúde, né? Nunca é tarde para começar. E comece aos poucos. Não comece de uma hora para outra, não bote uma meta muito grande que você não vai chegar lá. Comece andando, caminhando, menos de meia hora, né? 2, 3 vezes por semana. E aí depois, você vai passar uma hora por dia, né? Aí te chama o personal para desfazer, enfim, vai intensificando, malhação, enfim, tudo é um processo, né? A alimentação vai melhorar, o sono vai melhorar, você vai se sentir melhor e aí vai recuperando. Porque o curioso é que quando a pessoa vê outra pessoa boa, assim, bem, né? Pensa, eu quero estar ali, aí quer de vez estar ali. Não, não é assim, as coisas vão surgindo devagarzinho, vai valorizando cada passo que você vai dando, você vai melhorando a sua saúde, né, Sérgio? Com certeza, as pessoas são muito imediatistas, elas querem tudo para ontem. Elas não entendem que tem que passar por um processo pedagógico, cronológico, entendeu? Assim, o indivíduo, ele não pode comparar o seu físico ou a sua vida com a do outro, porque são etapas diferentes que cada um viveu. No exercício físico, existe um processo chamado individualidade biológica. Cada indivíduo tem seu tempo de adaptação, assimilação e evolução. Então, ele deve ter paciência de entender que esse processo que ele está agora é fundamental para ele chegar aqui. É fundamental para ele ter mais equilíbrio, coordenação motora, consciência corporal. O indivíduo não evolui no exercício se ele tiver consciência corporal. O indivíduo não evolui no exercício se ele tiver força, equilíbrio, entendeu? Então, é um processo que todos nós devemos passar, ter paciência, que com certeza você vai evoluir em relação a condicionamento físico, cardiorrespiratório, o que você não conseguia fazer há 3, 4 meses atrás, você vai conseguir, porque você passa primeiramente os 3 meses por um processo adaptativo. Adaptativo para lhe preparar para você conseguir evoluir nos exercícios até na vida, né? Ninguém consegue tudo do nada. Tudo é muita relação, tudo é muito trabalho, dedicação. Então, com o exercício físico é a mesma forma. Tem que ter paciência, que aos poucos você vai galgando um nível de condicionamento melhor, vai lhe preparar para o dia a dia, vai lhe preparar para o trabalho, para você ter mais disposição para trabalhar e até combater o estresse, dentre outras doenças que, infelizmente, acometem a população a cada dia. Isso. A gente passou aí a semana do AVC, né, e vamos aproveitar a oportunidade para dizer a importância da atividade física no AVC, né? Assim, uma vez que diminui o risco cardiovascular, né, como o Sérgio comentou aí, melhora o condicionamento cardíaco, melhora a perda de peso, ajuda na perda de peso, melhora o controle das taxas de glicemia, de colesterol. A pessoa acaba também diminuindo esses fatores de risco, melhora a pressão, né? Uma vez que condiciona mais o corpo. Então, você consegue, então, diminuir o risco cardiovascular, né? De risco de infarto e risco de derrame também, porque são as coisas que levam ao infarto, levam ao derrame, estão sendo melhoradas através da atividade física.
Porque o né? A gente vê AVC, muito isso na prática. o AVC ele pode ser isquêmico, né? E pode ser hemorrágico. Então, se esse indivíduo está todo descompensado e com nível de estresse elevado, ele provavelmente pode ser acometido por um AVC. Né? Se esse indivíduo tem uma artéria com uma obstrução muito significativa, esse é a aterosclerose, esse tombo pode se soltar e se prender em algum lugar. Pode ser no veia do pulmão, pode ser no coração, pode ser no sistema nervoso, no cérebro. E aí, obstrução de sangue, ele vai ter um AVC, né? Que aí, no caso aí, seria um AVC isquêmico, né? Que obstrui a passagem do E, sangue e aí ele pode ter um AVC. Ou também ele pode e, ser um indivíduo extremamente estressado, o nível de adrenalina lá em cima, hipertenso, aí ele pode ter um AVC hemorrágico também, rompimento de um exato. vaso capilar, né? Então, assim, É, as pessoas não entendem e ainda não compreenderam que hoje o ser humano não pode ficar, se dar o luxo de ser sedentário. Hoje, qualquer ser humano, ele precisa se movimentar. Movimento é saúde. Saúde e qualidade de vida. Preparação do corpo para o dia a dia. Então, se esse indivíduo ele é sedentário, com todas as taxas, entendeu? Desequilibradas, infelizmente, ele é um grande candidato a ter um infarto ou a ter um AVC. isso. Puxar minha sardinha aqui para as doenças neurológicas, né? A gente vê muito assim o paciente com apneia do sono, né? O paciente que tem uma gordura abdominal, uma barriguinha mais saliente, né? Sim. E à noite ele ronca, para às vezes de respirar, e nem por isso, muitas vezes tem uma sonolência excessiva diurna, né? Dorme muito de dia. Qualquer coisinha, tá conversando aqui, dorme. Tá num trânsito, dorme, né? Essa pessoa, então, muito provavelmente tem a síndrome da apneia do sono. Esses pacientes, eles se beneficiam muito com a perda de peso, né? Perda de peso é o tratamento chave para a apneia do sono. E, claro, a alimentação é a prioridade para a perda de peso, mas a Fundamental, atividade física, fundamental. exato, é a, É é a atrelar principal, né? indivíduos que têm apneia do sono, eles geralmente eles estão bem acima do peso, né? Isso acaba interferindo na qualidade do sono desse indivíduo. Aí entra um profissional que é extremamente importante para a sociedade, que é o nutricionista. A gente não consegue nenhum resultado se não tiver a parceria com o nutricionista. Tanto para dislipidemias, para controlar todas as taxas, esse profissional é fundamental. Eu digo que sem o profissional de nutrição, dificilmente o indivíduo consegue emagrecer de forma saudável, né? Porque existe uma diferença entre perder peso e emagrecer. Quando você perde peso, você perde massa gorda, você perde massa muscular, que não é interessante. E quando você emagrece, com o exercício físico orientado, você mantém a sua massa muscular, que é positivo, que é benéfico, mas consegue reduzir medidas. E aí ele reduz medidas da circunferência abdominal, que é um fator para desenvolver a apneia do sono, né? Ele consegue também ter mais disposição para o dia a dia e consegue dormir melhor também. Então, assim, a Isso, alimentação é fundamental para tudo, assim como o exercício também é fundamental. Os dois andam sempre juntos, são casadinhos. exato. E habitualmente, quando há o começo de uma nova atividade física, há também uma necessidade de reajuste alimentar, né? Com certeza. A depender de se o movimento é de hipertrofia, né, de ganho de massa muscular, se é mais para um condicionamento físico, né, se é mais para uma perda de peso. Para cada tipo desse tem uma alimentação específica e deve ser, como você falou, casada com a atividade física, né? É isso. Assim como é um programa de exercício físico. Se eu sou um atleta, meu treino tem que ser voltado para o que eu desenvolvo no esporte. Se eu sou um corredor, se eu sou um corredor, se eu sou um ciclista, se eu sou um ciclista, se eu quero hipertrofia, eu tenho focado para hipertrofia. E a dieta, a alimentação tem que estar associada ao treino do indivíduo, ao estilo de vida do indivíduo. Entendeu? Se ele não tem muito tempo para comer, parar para fazer várias refeições, o nutricionista vai adaptar a sua alimentação à sua rotina de trabalho. E assim é o exercício.
E, sempre voltado para a necessidade do cliente, do paciente, sempre. muito bem, muito bem. A gente falou então assim de que a atividade física ajuda na insônia, ajuda na apneia do sono, e por conta disso, melhorar também o sono é um dos fatores-chave para melhorar da dor crônica no paciente com fibromialgia ou com cefaleia crônica, dor de cabeça crônica, dores em geral em outras partes do corpo também, né? O Sim, tratamento sim. principal, por exemplo, da fibromialgia é a atividade física. Com certeza. E também, quando o paciente tem epilepsia, por exemplo, se ele dorme mal, ele tem mais crise convulsiva, né? Sim. E se ele dorme melhor, ele tem menos crise convulsiva. E se ele condiciona mais o organismo dele, né, ele diminui a chance de ter problemas relacionados à contração muscular nas crises convulsivas, né? Lesão e tudo mais. Então, condicionamento físico é também importante na epilepsia. A gente tem visto no congresso, ultimamente, aí, o congresso da Movement Disorder, um congresso internacional de doença de Parkinson, doenças relacionadas, o quanto foi enfocado a importância da atividade física no condicionamento da doença de Parkinson, né? E que isso diminuiria o uso do remédio. Não só o paciente, por exemplo, que é hipertenso, diabético, tem colesterol alto, diminui as taxas de colesterol, glicemia, né? E os níveis de pressão, e por isso mesmo os remédios usados para isso. Mas também o paciente com doença neurodegenerativa progressiva, seja Alzheimer, seja Parkinson, especialmente Parkinson, a atividade física se mostrou um benefício na progressão da doença. Então, assim, meio que reduz a progressão da doença, ou faz com que as implicações dos aspectos não motores da doença, como, por exemplo, insônia, fatigabilidade, né, irritabilidade, intestino preso, né, esses outros sintomas que estão no complexo da doença de Parkinson, melhoram muito com a atividade física, né? E você vê quanto é importante manter-se ativo, o quanto é importante o hábitos de vida saudáveis, né? Eu tive o privilégio de dar aula a um idoso de 84 anos que tem Parkinson durante 2 anos. Quando a gente iniciou o trabalho, ele tinha muita dificuldade de se locomover, tinha perda de massa muscular, perda de força muscular. E aí a gente começou a fazer um trabalho de conscientização, de ganho de força muscular, desenvolvendo função, que o indivíduo ele tem, de parte ele tem tremor em repouso, ele tem lentidão de movimentos, ele tem rigidez muscular, rigidez articular, e o exercício físico ele atenua os processos deletérios, que é uma doença que não tem cura, né? E se o indivíduo não fizer uma intervenção com exercício físico, esse indivíduo fica praticamente sem se levantar da cadeira. Ele não tinha força para se levantar da cadeira. Então, um trabalho que eu fui fazendo com ele de ganho de força muscular, ganho de equilíbrio, desenvolvimento, segurança, autoestima, autoconfiança para ele subir dessa escada, obviamente que eu amparando, dando o suporte atrás, ele subia dessa escada, dava volta na piscina, saia comigo, caminhava e eu sem segurar nele, mas ali dando apoio. Então, assim, exercício físico para o Parkinson, para o Alzheimer, para qualquer outro tipo de doença, ele é fundamental. Fundamental. Eu compartilho aqui de um paciente que você até colocou no seu story lá no Instagram, né? Uma paciente nossa que se acompanha, e ela tem Alzheimer, aí estava com dor no joelho, limitada, né? E sofria muito com aquilo, né? Ficava meio para baixo, dormia mal por conta da dor, né? E aquilo era um sofrimento no paciente que não refere muito a queixa, não sabe muito referir, fica um mal-estar meio inexplicado, né? E aí o condicionamento físico que o Sérgio fez aí no joelho dela, né? O condicionamento muscular e tudo, fez com que ela gostasse tanto que ela sente falta quando o Sérgio não vai lá. Sérgio, vamos fazer atividade física, né? Ela tá ótima, bem melhor, a dor já não existe mais, né?
Ela até deve estar Ela, assistindo aqui a live, ela diz que sempre assiste. quando eu não vou, ela pergunta, Sérgio não veio hoje não? Sérgio vem que horas? Aí É, quando eu não posso ir, eu aviso. E o interessante, doutor Marcos, é assim, que eu atendo apenas uma vez por semana. E não é pois nada é, milagroso que eu faço. Entendeu? Não é nada é, milagroso. É, é avaliar o indivíduo, perceber em que momento da vida ele se encontra e como você pode interferir para devolver a qualidade de vida desse indivíduo. Então, assim, o que ela precisa fazer para ter mais confiança para levantar da cadeira, caminhar até a janela, levantar os braços, entendeu? Caminhar até o quarto, dar 5 voltas na sala, eu faço isso, entendeu? Eu tento compensar um desvio postural que ela tem acentuado, que ela tem uma escoliose, faço movimentos contralateral para ela me empurrar, para ela fortalecer o lado que está mais fraco. Então, tudo é você avaliar, tudo é você fazer uma avaliação processual. Você avalia o indivíduo estaticamente, avalia o indivíduo dinamicamente e avalia o indivíduo conversando com você. Você consegue obter inúmeras informações que são importantes para você quando você for prescrever o exercício, quando você for interferir para promover melhora na qualidade de vida daquele paciente, desenvolver função, desenvolver função motora, desenvolver funcionalidade, desenvolver qualidade de vida. Essa é a função do profissional de educação física. Através de conhecimento, de embasamento, ele interferir positivamente na vida das pessoas. perfeito, é isso aí. A gente percebe que tu faz isso mesmo e faz com amor, né? É isso que você gosta mesmo de fazer. E É lidar que nem a com cachaça. idoso é sempre um desafio, né, Sérgio? Ah, É, assim, por um lado bom, né? Mas porque tem que muitas vezes trabalhar várias questões, né? Questão psicológica, questão de já um conceito arraigado, né? Muitas vezes vários aspectos, né? E às vezes aspecto da família mesmo, a família não quer, fica protegendo para a pessoa não fazer esse ou aquele movimento, e aí, não, enfim. isso. É, Eu costumo é. dizer Aí que eu eu percebi. fui. Vou falar. Oi? Pode Costuma falar. dizer o quê? Eu costumo Não dizer, vai. eu costumo dizer para a família que o idoso ele não é coitadinho, não. O idoso ele Exato. passando por um processo natural que eu, você, todos vamos passar, mas não devemos deixá-lo sentado em casa. Isso. Ele precisa ter vida, ele precisa ter vida social, Ex- ele precisa pegar um balde, Exatamente. ele precisa pegar um balde com água, ele precisa pegar peso. Se ele não pega peso, Exato. ele perde massa muscular, perde função, o risco de queda aumenta. Mas as pessoas acham que estão protegendo o idoso, não deixando fazer o que ele quer fazer. Então limita o idoso, deixa ele praticamente em cárcere privado em casa, sem sair. Está errado. O idoso precisa ocupar o espaço que é dele. Ele precisa se locomover entre a sociedade, socializar. Ele precisa estar dentro das academias. As academias deveriam estar cheias de idosos, não de jovens, de idosos. Eles que precisam de função. O jovem não. Precisa, mas o idoso precisa muito mais. Mas assim, quem tem idoso em Exato. casa, não prenda o idoso em casa. Se ele tiver risco de queda, acompanhe ele, mas permita que ele se locomova, que ele tenha liberdade de movimento, que ele se expresse. Senão o idoso vai adoecer porque ele vai deprimir, ele vai se sentir inútil. E aí sim, ele vai definhar, vai sentar, e aí vai trazer vários problemas e vai ficar limitado. Então o idoso não é doente. O idoso não é coitadinho. O É. idoso E precisa você de vê na tratamento. roça, no interior, na roça, você vê muita mulher, homem, né, que sobe pé de árvore e tudo, e faz as coisas E normal, né? E quando você vai conversar, você vê que a pessoa está bem, tá né? bem, Fisicamente, mentalmente, né? exatamente. É, Aí você compara um exato. idoso da roça com um idoso da cidade, um urbano, né? Que é da zona urbana, são idosos É, diferentes. O idoso da realmente. roça, ele agacha, que é um movimento natural inerente a qualquer ser humano, agachar e levantar. Quando a gente vai no vaso sanitário, a gente agacha e levanta. Entendeu? Quando vai no Isso, sofá, a gente agacha e é, levanta. Então, o idoso da isso. roça, ele faz tudo. Ele monta cavalo, ele tira leite da É, vaca, ele corre atrás da galinha, e o idoso daqui não. A família não quer que ele faça nada, ele vai ficar sentado no sofá assistindo TV. E como, infelizmente, é, esperando os problemas de saúde chegar, que não deveria ser o pois contrário. é, O idoso trabalhou tanto, agora que é a fase dele curtir a vida, ele fica limitado. Entendeu? pois é, verdade. É, e como você comentou aí um pouco antes, né, da osteopenia, é, Osteoporose, osteopenia.
Isso, vai degenerando o osso também, não só o músculo, né? Não, E é aí o gera aqueles outros problemas, fratura, mais risco de fratura, de problemas de VPPB, enfim, vários problemas vão se agregando, né? Por conta da sarcopenia, por conta da aterosclerose, e por conta do aumento das taxas de glicemia, colesterol, da pressão alta, enfim. E aí é um círculo vicioso, né? Se puder, o quanto antes, independente da idade, nunca é cedo, nunca é tarde, para começar, né, a atividade física nunca e tá. desfazer isso daí. Isso aí que o Sérgio está falando é uma coisa extremamente, assim, em voga, sabe, no estudo das doenças neurodegenerativas, nas doenças todas, né, Parkinson, Alzheimer, o que mais está se estudando hoje é exatamente a importância da atividade física no idoso, sabe? O quanto isso impacta positivamente na saúde global, né? No Alzheimer, por exemplo, tem estudos, tem pesquisa estudando a questão da irisina, né? Que é um hormônio liberado pela contração muscular que pode ajudar na recuperação da memória através do exercício físico. Isso, Aí você vê exatamente. como as pesquisas estão avançadas e dizendo assim, ó, humanidade, se movimente, exercício físico é bom para praticamente tudo, entendeu? E assim, é algo simples que está acessível a muita gente. Não pode pagar o personal, É, não pode pagar o personal, beleza, não posso pagar o personal. Posso fazer o quê? Posso fazer atividade física? Posso. Aí eu moro no 15º andar, vou subir os 15 andares de escada? Não vou. Mas eu vou soltar no 13º e subir 2 andares, 14º e subo um andar. E aí, quando eu vou perceber, estou subindo os 15 andares, entendeu? Mas as pessoas... soltou do ônibus 2 pontos antes, né? Isso aí. É isso aí mesmo. Então, assim, a gente tem que criar. Às vezes são estratégias simples que falta, na verdade, a orientação profissional. Ó, como você falou, você mora em que bairro? Falta 5 pontos para chegar na minha casa. Então, solte faltando 2 pontos. No próximo mês, solte faltando 3 pontos. No próximo mês, solte no primeiro ponto e ande os 5 pontos. Então, assim, esse indivíduo passa a caminhar 30 minutos todo dia. Olha o benefício para a saúde. Quando ele vai avaliar, a pressão arterial dele está ok, a glicemia dele está ok, as taxas de epidemias, colesterol, tudo está ok, porque ele só fez caminhar 30 minutos todo dia. É simples. A gente que complica muita coisa. Verdade, verdade. Sérgio, eu vou reservar esses 10 minutinhos que a gente tem aí para a gente sanar algumas perguntas aqui. Fica à vontade para passar o dedo aí e Olhando tirar aqui as agora. dúvidas que o pessoal queira tirar. Ana Simões falou assim: como é importante um grande profissional em nossas vidas. É, acho que tanto o médico, quanto o profissional de educação física, quanto o nutricionista, todos esses profissionais têm sua importância perante a sociedade. Cada um tem o seu papel perante ajudar as pessoas a melhorarem sua qualidade de vida. Deixa eu passando aqui, se tem mais gente aqui. Tem uma pessoa aqui que perguntou assim, a pessoa tá bem, assim, só tem o colesterol triglicéride alto, né? Mas Sim, que e quando a pessoa tem o peso ideal, mas tem o colesterol triglicéride já elevado, habitualmente isso, né, pode ser só um problema alimentar, mas também pode ser sim. genético. A pessoa pode ter o que a gente chama de Isso. hipercolesterolemia mista ou não mista, familiar, né? Habitualmente o pai ou a Isso. mãe, enfim, tem colesterol alto também. É fundamental ter uma avaliação com um cardiologista para ver isso, né? Se precisa ou não usar medicação contínua, né? E se pode ou não fazer atividade física direcionada e qual nível, a carga que é necessária, se já não tem o entupimento das coronárias, Com né? certeza, Aí com é certeza. realmente um paciente que tem que ser olhado com um olhar diferente. Diferenciado isso, porque ele pode É, ter um acometimento, como você falou, das artérias, e aí, obstruindo o fluxo sanguíneo, ele pode ter uma consequência mais grave. E como você falou, o colesterol elevado pode ser genético. Genético realmente ele tem que estar com medicação de uso contínuo, né? Mas se não for genético e não tiver nenhuma artéria obstruída, o exercício físico com certeza associado a uma alimentação voltada para
o objetivo que é melhorar o nível de colesterol, você vai sim, com certeza, obter êxito na redução do nível de colesterol através do exercício físico. Perfeito. Uma pessoa perguntou aqui, a neuropatia pode ser melhorada com fisioterapia? Sim, pode. Tem movimentos específicos, né? Sérgio talvez possa dizer melhor, para neuropatias. Pode ser neuropatia dos braços, né? Quando o nervo está comprometido, né? Nos braços, nas Sim, pernas. sim. A depender de como seja essa neuropatia, se tem um comprometimento só da motricidade ou só da sensibilidade, tem movimentos específicos e a fisioterapia é bem útil. Inclusive tem neuropatias, por exemplo, a síndrome do túnel do carpo, e o tratamento é fisioterapia, Sim, sim. né? A Então, em casos fisioterapia, graves é que faz a cirurgia, né? aí é fundamental que ele passe por uma avaliação fisioterapêutica com o fisioterapeuta. E aí o fisioterapeuta vai traçar o melhor tratamento para ele, entendeu? Vai poder intervir de forma mais eficiente, porque não tem como você tratar sem você avaliar. E o fisioterapeuta faz sempre uma avaliação minuciosa desse paciente, certo? Para intervir positivamente e melhorar a qualidade de vida, né? Quem não quer deixar de sentir dor? Então, neuropatias realmente incomoda muito o indivíduo. Então, o fisioterapeuta é opcional, fundamental para avaliar e intervir. Perfeito. Eu me lembro muito bem, Sérgio, você também deve estar lembrado de uma paciente que teve uma mielopatia, era mielorradiculopatia, né? Um evento vascular na medula espinhal, né? O paciente ainda Jerusa, acompanha com você, né? Foi a Jerusa, primeira paciente que eu te encaminhei, Sérgio. pô, Foi a primeira paciente que eu te encaminhei. foi um desafio, viu? É. Jerusa foi um E aí, desafio. então, era uma neuropatia, respondendo a pergunta aqui de Deb, né? Tinha É, neuropatia, né? sim, sim. Dor E ainda crônica, assim, neuropática. ela ainda tem assim, uma certa Você limitação no conseguiu quadril. recuperar. É uma neuropatia, mas assim, ela tinha crises que chegava a ficar internada no hospital por conta da neuropatia. E aí eu procurei, eu falei, agora é um desafio para mim, o que, é que eu vou fazer? Aí eu para academia eu não vou, que ela tem muita retração muscular, ela somatiza muito. E aí tensão no trapézio, tensão na cervical, tensão no quadril. Aí eu a levei para água. A metodologia que eu adotei foi para água. Fazer atividade física com ela para água, porque a água reduz o impacto, a água libera, promove mais liberdade de movimento com segurança. E ela consegue correr, algo que ela não conseguia fazer. Fora da água, ela não consegue correr, não consegue caminhar na esteira. E na água, ela corre tranquilamente na água, ela consegue agachar na água, ela consegue bater as pernas na água, tudo dentro da água, em água aquecida, que ajuda muito nesse processo. Melhora a vascularização, melhora a lubrificação das articulações e dá mais segurança. Na água, ela disse que tem mais segurança. E há 2 anos a gente faz um trabalho e ela disse que quando não faz, ela sente falta. E ela disse que me agradece muito por ter entrado na vida dela, porque ela melhorou a qualidade de vida dela, entendeu? Só com exercício dentro d'água. Exato. E vou te dizer, Sérgio, ela usava muitos remédios, hoje ela não usa quase nenhum. Tudo porque houve esse É, condicionamento, esse preparo bem alinhado, esse pensamento, esse direcionamento, né? E muitas vezes quando a gente tem essa dor crônica, procurar um profissional que entenda disso é fundamental, gente. Faz muita diferença. Enzo Amaral perguntou aqui, como a atividade física ajuda no tratamento de doenças de Parkinson e na depressão? A atividade física melhora, mas o exercício físico melhora mais ainda. Sabemos que o indivíduo com Parkinson ele tem tremor em repouso, então ele tem dificuldade de se manter em repouso, que o braço, a mão começa a tremer. Ele tem lentidão de movimentos, ele tem rigidez muscular, ele tem rigidez articular, além das alterações posturais, né? Ele fica um pouco curvado para frente, ele adota uma postura cifótica. Então, deve ser avaliado isso e tentar intervir para fazer o contrário. Então, se ele tem uma postura cifótica, exercício que melhore a postura. Então, a postura cifótica também acaba interferindo na capacidade cardiorrespiratória. Exercício respiratório deve ser inserido no processo de melhora da qualidade de vida desse paciente. E na depressão, esse indivíduo perde muita vontade de fazer a atividade do dia a dia. O exercício físico libera a substância fibra, como eu falei antes,
que promove sensação de bem-estar, de prazer, de relaxamento, de liberdade, de você estar zen. Então, assim, deve-se ser avaliado por um profissional de educação física e esse profissional vai elaborar estratégias para intervir positivamente tanto no Parkinson quanto na depressão. Isso. Sérgio, teve uma outra coisa. O doente do Parkinson às vezes tem dores no ombro, né? E muitas vezes os primeiros sintomas de Parkinson são esses: dor por lesão, por conta da rigidez, né? Aí acaba fazendo aquela dor por lesão. É importante mesmo um profissional que entenda disso, né? O terapeuta ou educador físico, para poder desfazer essa dor, para daí então depois poder trabalhar essa estratégia, né, que o profissional tem de saber onde atuar primeiro, né? É Sim. interessante no condicionamento físico, na reabilitação postural, na reabilitação cardiorrespiratória, aí vai. É Alguém aqui porque colocou assim, qual... Diga. Não, pode quando falar, assim. o parkinsoniano começa com tremor, ele começa com as mãos, depois vai para o antebraço, vai para o braço e começa a ir para o ombro começa a balançar, e aí o que acontece? Acaba havendo síndrome do impacto. O ombro, o acrômio começa a pinçar a bucha, depois passa para o tendão, ele desenvolve síndrome com tendinite por conta disso, né? Então tem que Isso. intervir nesse aspecto, melhorar esse aspecto para que ele não venha a evoluir com a lesão, entendeu? E a Ana Simões pergunta aqui, qual o melhor horário para realizar atividade física? Isso Isso, varia, Sérgio, era essa mesmo. isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Isso é muito uma questão muito fisiológica de cada um. Eu, particularmente, não gosto de treinar de manhã cedo. Eu gosto de treinar no final, no meio da manhã, no final da manhã. Mas tem indivíduos que gostam de treinar cedo, 5 horas da manhã rende muito, né? De manhã o indivíduo está mais relaxado, teoricamente, o indivíduo dormiu bem, se alimentou bem, está relaxado para o exercício. Mas muitas vezes o indivíduo dormiu, teve insônia, dormiu tarde, acordou para fazer exercício irritado, não é bom. Então ele tem que procurar um horário que ele se sinta melhor para fazer exercício físico. Pode ser de manhã, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, não importa. O melhor horário é aquele que você pode fazer, entendeu? Não é o horário que, tem que Isso. ser de manhã. Não tem que ser necessariamente de manhã. Tem que ser horário que seu corpo se adapte. O melhor horário para você. Em relação também É, a exercício físico, procure o melhor para você sempre. Converse sempre com o profissional que vai te acompanhar. Se você não gosta de tal coisa, de tal exercício, de tal intervenção, ele vai ter que se adaptar à sua necessidade, à sua realidade. Porque tem que ser prazeroso. Para haver uma aderência, tem que ser prazeroso. Porque se não houver, esse indivíduo ele não fica. Ele não fica com atividade física, com exercício físico, ele para. E sabemos que a continuidade, a constância é que gera resultados satisfatórios na saúde e no bem-estar do indivíduo. muitas vezes a pessoa vai para academia, começa, e tá, quando começa a doer, quando começa a incomodar, aí resolve desistir, né? Isso é muito comum, né, Sérgio? Entender que aquela dor ali pode ser necessária, mas é que mais do que simplesmente doer, você precisa fazer, executar o movimento corretamente, né? E assim, ter persistência, né? E não necessariamente que aquela dor te bote para baixo e que te faça impossibilitar o movimento, mas que aquilo ali te faça perceber o quanto importante foi a hipertrofia, o condicionamento, né? Não te faça desistir, porque, como você falou mesmo, a adesão acaba diminuindo quando está incomodado de alguma forma, seja por dor, seja porque acordou mais tarde, irritado, né? Enfim, Isso. Dani, existem muitas desculpas para abandonar a atividade física, né? você falou em dor, o indivíduo que Como a sente gente dor é um indivíduo fibromiálgico. Dani Souza perguntou aqui. Para o paciente fibromiálgico com muita dor e sedentário, é indicado começar por qual tipo de atividade? Ele já está errado, ele está sendo sedentário, ele precisa se movimentar. Fibromialgia, ele tem dor em mais de 11 pontos do corpo, ele sente dor, então assim, ele deve treinar intenso hipertrofia pesada? Não. Se você gera uma hipertrofia intensa, pesada, para um indivíduo que já é inflamado, vai gerar mais inflamação.
Óbvio que ele deve passar por processo de hipertrofia, mas a intensidade, o volume, deve ser dosado para que ele obtenha os benefícios do exercício físico. Ele precisa relaxar. E relaxa como? Com substâncias que promovem o bem-estar que o exercício promove. Ele pode começar com musculação, agora sim, sempre com orientação. Sempre com orientação. Procurar orientação para que ele seja bem direcionado para o que deve fazer. Não precisa de um volume muito grande de exercício, entendeu? Tem que ser exercícios direcionados. Vou desconstruir aqui alguns conceitos, então, só para resumir a live aqui, né? Primeiro que o idoso não pode ficar parado. O idoso tem que fazer atividade física. Segundo que dor não é justificativa para não fazer atividade física. Terceiro que não é a pandemia que vai ser desculpa para você não fazer atividade física. Quarto que não é a falta de dinheiro que vai ser desculpa para fazer atividade física, né, Sérgio? Com certeza. Você pode se adaptar, não pode pagar um personal, não pode pagar uma academia, gosta de dançar, coloca uma música em casa, dança 30 minutos, já é benefício para sua saúde. Entendeu? Então, assim, não é desculpa. Hoje, existem inúmeras opções para você se movimentar. O corpo precisa de movimento. O movimento evita que o indivíduo se torne um indivíduo limitado. E indivíduo limitado sente dor. Se sente dor, ele não tem qualidade de vida. Ninguém tem qualidade de vida sentindo dor. Então, corpo é movimento, movimento é saúde. Saúde é bem-estar, é prazer, é vida. Isso aí, Sérgio. Está chegando na live aqui. Será que tem mais alguma outra que você queira responder? Acho que foi bem aqui. Já está acabando, já deve estar nos últimos minutos. Mas, Sérgio, muito obrigado pela participação aqui. Obrigado a todos também pela interação. Foi muito bom. Foi muito bom. Obrigado aí, doutor, pelo convite. Foi desafiador e foi muito proveitoso o bate-papo. Foi muito proveitoso até ajudar pessoas a entenderem que exercício físico hoje é fundamental para a vida do indivíduo. Ele não pode se dar o luxo de ficar parado, de ser sedentário. E vocês que estão sedentários agora, repensem em mudar seu estilo de vida. E com certeza vocês vão ficar abismados com o resultado. Fiquem 3 meses. Verdade. Fiquem 3 meses, 3 vezes na semana só. Depois se autoavaliem como você era antes e como você será depois de 3 meses. Sérgio, muito obrigado por tudo. Obrigado a todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.